uma realização CDL Natal. Pois é, Edivan Martins, você começou o nosso programa hoje dizendo que você já se organizou para o final de ano, deixou lá tudo bonitinho, as finanças separadas, né? Cada porquinho que você vai quebrar lá é para determinada coisa, né? Mas aí, gente, fim de ano traz desafios financeiros para muitas empresas também, né? Com o aumento aí dos custos operacionais devido a gastos, por exemplo, com o 13º salário, com as férias e a necessidade de manter estoques para alta demanda sazonal. E aí, a gente estava falando de forma pessoal agora, mas para falar das empresas, gente, para ajudar a enfrentar esse período, a gente está recebendo agora o Dr. Cláudio Medeiros, está conosco, advogado especialista em direito empresarial, que vai compartilhar dicas especiais e essenciais, né, de planejamento financeiro, gestão estratégica para garantir que a sua empresa termine o ano de forma saudável e preparadíssima para o próximo ano, para o próximo ciclo de 2025. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo. A gente tem que se preparar, né? Não dá para chegar assim no final do ano sem saber o que é que está acontecendo. Tem que se planejar para que o 2025 venha literalmente com boas novas, né? Bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Um bom dia para você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo no Tribuna Livre, na Jovem Pan, e quero dizer para vocês que toda vez que eu venho aqui eu me sinto muito honrado, né? Sou muito bem recebido e as perguntas sempre são muito inteligentes, como essa que já começou, né? Bem, o ano de 2024 está acabando e nós temos todo final do ano um custo quase que não é planejado e programado pelas empresas, mas é certo. A gente fala, não, é o 13º, não é apenas o 13º. Todos os encargos que o 13º traz, FGTS, INSS, além do mais o estoque que precisa atender todo o mercado, principalmente o mercado consumidor. E se a gente não planejar durante o ano todo, a gente vai se dar mal. Eu costumo dizer que o principal erro dos empresários é entender que o salário hoje não é 1.412. Vai para 1.509, 1.506, ninguém sabe, mas 1.412. Uma empresa que está no Simples, ele tem que entender, ele tem que fazer o cálculo para o ano, que o salário de uma pessoa que ganha um salário mínimo de 1.412 é R$2.000. E aquele que está no outro regime tributário do lucro presumido ou do lucro real é R$2.300. Se ele colocar isso na sua cabeça, no seu planejamento, quando chega o final do ano, ele vai cumprir o prazo direito, né, para pagar o 13º e os encargos. Porque é uma carga tributária muito forte. E as empresas, no Brasil em especial, que tem essa carga tributária muito leonina, tem dificuldade de se manter. E aí o que acontece, que é o maior medo que eu tenho para os clientes meus que são empresários, é chegar no final do ano, não tem condições de pagar o 13º dos funcionários e recorre ao banco para fazer empréstimo. E os juros, para um crédito rápido, sem muita segurança de receber de volta, varia de 4% a 8%. Meu Deus. Então, se você colocar por um ano, você vai fazer um cálculo aí, vai ter um valor, às vezes, chegando até 80%, até mais de porcentagem, para uma prestação alta. Então, você paga aqui o seu 13º, mas, em compensação, o ano de 2025 você já entra endividado. Meu Deus. Isso é um grande problema. E, às vezes, é melhor você programar e pagar a multa, dependendo da quantidade de funcionários que você tem, do que fazer um empréstimo bancário com juros tão altíssimos. Que, às vezes, acaba virando uma bola de neve, né? Sempre é uma bola de neve, né? Então, primeiro, planejar. Se não deu tempo de planejar, chegou o final do ano, não tenho condições de pagar, talvez negociar com os empregados, de acordo com o número de empregados, é que vai ter o valor disso, seja melhor do que fazer um empréstimo bancário, que não vai caber no seu bolso e depois você vai estar com um grande problema. Paga o 13º, mas não paga a folha de pagamento de janeiro, nem paga de março, né? Uma dica que eu sempre deixo é o seguinte, não deixe para a última hora. Se você puder antecipar isso, pode ser acordado com cada empregado, com cada colaborador, pague quando é a data de aniversário dele, você já antecipa o 13º. Quando ele tira férias, você já antecipa o 13º para não deixar. Já vai ficar feliz para aproveitar nas férias, né? Exatamente, né? Mas é melhor do que esse impacto no final de dezembro, né? Que é um impacto muito, muito alto. Ainda tem um outro detalhe: todo o exercício financeiro acaba no último dia do ano de 2024. Isso vai impactar no imposto de renda que você vai ter que declarar abril, maio de 2025. Então você tem que ter controle muito, muito forte sobre o seu orçamento, sobre o seu faturamento e se preparar para essa
lapada tributária que vem aí. Essa lapada tributária representa o que em percentuais assim nessa reta final? Olha, é um percentual que varia, mas assim, em média, dependendo do regime tributário, ele vai chegar em torno de 30%, né? 25%, 30%, podendo chegar até 40% desse impacto tributário. E é exatamente isso, essa dica que você deu aí. Se o salário mínimo é 1.400 e pouco, você Exato. trabalha com 2.000, que dá mais ou menos uns 30%. Por aí, é exatamente essa a média que a gente faz. No final do ano você não vai ter claro, esse né? peso, essa sobrecarga. Claro que o regime tributário e principalmente o tipo de KNAI, o objeto da empresa, qual é a atividade da empresa, vai variar conforme essa carga tributária, porque tem incentivos fiscais, tem benefícios fiscais também, dependendo da atividade que você tem a exercer na sua empresa. Cláudio, além dessa questão financeira, que é obviamente importantíssima, mas tem outros aspectos também que talvez sejam importantes nesse momento de final de ano, dessa revisão. Exemplo, revisar contrato, revisar ali aquelas despesas fixas. É também importante a gente botar isso no papel nessa época? Isso, planejar o ano de 2025. É isso que você está falando. Toda empresa ela tem que fazer uma avaliação do que foi o ano de 2024 para ter, digamos assim, subsídios para fazer um planejamento para 2025. Não se pode mais hoje, nesse tipo de economia que a gente tem tão instável, não se planejar. Quem não se planeja vai fechar. Não tem jeito, não sou eu que estou falando. Né? É a realidade, é fato isso. Não é estudo. Então, se você não se planejar, com certeza você vai falir. Não tem como, porque a situação do país ela é muito instável economicamente. Nós precisamos dizer que hoje os índices econômicos diminuiu, a quantidade de desemprego melhorou em alguns aspectos, mas a inflação está disparando, principalmente a inflação no que se refere à parte de alimentos. E a pessoa não vai deixar de se alimentar. A prioridade dela para a sobrevivência é alimentar. E isso cai o quê? Cai compra de outras mercadorias que não são essenciais e cai a prestação de serviço. Isso tem um impacto nas empresas. Isso está tão interligado que a empresa vai tender a falir. Uma empresa que vai falir vai aumentar o número de desemprego. E a economia vai para baixo. Então está tudo interligado. Então nesse ambiente inóspito que a gente vive, não tem outra solução, precisa planejar. Tipo, uma coisa que eu falo muito, me perguntaram outra vez, é bom fazer tá terminando o ano, fazer aquelas promoções para a gente diminuir o nosso estoque? Isso. É ótimo, é legal, mas prova que você errou na mão. Ter uma sobra de estoque, não, quando essa sobra de estoque é tão grande a ponto de você colocar uma promoção, você tem que se planejar para o ano de 2025 e comprar melhor. Entendeu? Eu tenho que comprar melhor porque esse impacto, e eu perco o lucro. Olha, as empresas vivem de lucro. Quando eu faço uma promoção, eu tendo a perder lucro. Sim. Então essa avaliação, esse planejamento passa por um bom estudo do estoque, passa por um bom desempenho, uma avaliação do desempenho dos seus funcionários, e também a forma de você comprar, como você compra, como você vende, a negociação na hora de você adquirir os prazos que são concedidos por aqueles fornecedores, é uma coisa bem globalizada, né? Um sistema bem completo. Totalmente globalizado, seja pequeno, médio ou grande. Costuma-se dizer, e isso realmente é outro fato, que o melhor capital da empresa é seus recursos humanos. Você ter um colaborador incentivado, recebendo bem, recebendo conforme a produtividade, capacidade daquele cara que está ali, olha, eu estou aqui ajudando, eu assumo minhas responsabilidades, isso é o melhor capital da empresa. Então, quando você tem uma equipe que está estimulada, ela vai te dar informações necessárias para esse planejamento. E aí sim, eu posso fazer esse planejamento a partir das informações que eu escutei dos meus colaboradores. E esse planejamento foi, por que eu não vendi tanto? Por que é que eu comprei? Porque até para comprar eu preciso saber como é que está a saída do meu estoque, né? E a gente está falando aqui de compra e venda de mercadoria, mas isso também se aplica a serviços, né? Por que é que meu serviço a minha prestação de serviço não está adequada? O que é que meus colaboradores podem dizer? Por que é que eu não estou mais atendendo o mercado? Então, a partir desse ambiente globalizado e específico da minha atividade, eu faço o planejamento. E eu tenho que olhar cada coisa com detalhes. Cláudio, é muito difícil. Daí você pode investir num profissional. Um profissional que vai sentar do seu lado, que vai dar não só a questão comercial,
né? Ele vai te ajudar na questão comercial, mas não adianta eu ajeitar a questão comercial e ter um impacto jurídico. Então, por isso que eu digo sempre, um profissional da área jurídica empresarial, ele vai te ajudar muito, porque ele vai não só te nortear como algumas questões de gestão, mas também vai te dar segurança jurídica para essas atitudes, para essas atividades e para essas ações. Revisar contrato é apenas uma parte, né? O contrato com o meu consumidor, o contrato com o meu colaborador, é bom verificar. Até uma coisa muito importante, porque eu digo muito, eu até coloco isso no meu Instagram. A gente começa pequenininho, nós pessoas físicas, à medida que a gente vai crescendo, a gente tem a necessidade de se adaptar. Darwin até disse, as melhores espécies não são as mais inteligentes, não são as mais fortes, são as que têm mais capacidade de adaptação. Nós temos a capacidade de adaptar. Então, se nós, pessoas físicas, vamos se adaptando a partir do tempo, quando a gente vai crescendo, a pessoa jurídica também precisa dessa adaptação. Claro. E uma das adaptações é o seu ato constitutivo. Como é que anda meu ato constitutivo? Eu cresci, eu diminuí? O que é que eu posso mexer para ter mais segurança? Isso é fundamental. Às vezes você tem aquele ato constitutivo quando você começou, criado pelo contador, e até hoje você não mexeu. E isso às vezes está te dando prejuízo que você nem percebe, né? Por várias questões do direito empresarial. Então, fazer essa análise de contrato, essa análise do meu ato constitutivo, investir numa forma de capacitar meus colaboradores, deixar eles incentivados numa sociedade capitalista é renda, e renda é com produtividade. Sim. Tudo isso são instrumentos vetores para ter um bom planejamento. Claro, você falou, a gente estava comentando da questão do estoque, né? Que o estoque ali muito amplo, ele não é muito bacana, né? Se você está com um estoque amplo, como você explicou, né? Talvez você tenha que rever ali, né? Os seus, como é que você está fazendo essa compra. Mas de que forma eu poderia dizer assim, ó, essa promoção, né, essa campanha que eu estou fazendo aqui, em que momentos realmente isso ajuda a empresa? Olha, quando você está com problema de estoque e usa a promoção para estoque, entendeu? Eu digo, beleza, é uma solução, mas você precisa atacar a causa, que é comprar bem. Certo? Mas existem promoções que não são para diminuir estoque. Existem promoções porque você comprou bem, você pode reduzir o seu preço e ainda ter uma boa margem de lucro. Sim. Isso é o que? Planejamento. Sim. E aí você não tem que olhar só para você, você tem que olhar para o mercado e tem que olhar para o teu concorrente. O teu concorrente, como é que ele está? Como é que ele está vendendo? Qual é o preço dele? Como é que eu posso alcançar? Agora, eu tenho uma margem boa porque eu comprei bem, eu comprei quantidade, eu peguei meu capital de fluxo e realmente investi bem em produtos que saem mesmo e que eu vou ter uma boa rentabilidade, beleza, então sim, eu posso fazer uma boa promoção. Pegar um exemplo aqui muito pontual, sim, só para a gente entender, claro, não é que isso faz parte do planejamento. Teve empresas que vendiam máscaras na época da pandemia que fez um grande estoque. Então faltou no mercado massa, assim como faltou álcool naqueles dias tristes de pandemia que nós vivemos. Mas teve pessoas que ganharam muito dinheiro ali porque investiram nessa percepção. Assim que a pandemia começou a acontecer, quando a gente achava que ia demorar no chegador, a pessoa foi à frente e investiu e comprou máscara e comprou álcool. Então ela conseguiu ter um lucro bom. Inclusive, às vezes aumentou o preço, às vezes diminuiu o preço, mas não conseguiu vendendo porque tinha um produto. Então a questão da demanda, né? Aquela procura e oferta, que é a base do capitalismo, que é a base da nossa sociedade econômica, e as empresas vivem disso. Quando é que a empresa chega à beira da falência? Quando é, qual a característica? Quando é que você começa a sentir que a empresa vai quebrar e você precisar dar um equilíbrio, ou então não realmente fechar de vez, né? Excelente pergunta. Parabéns. Eu me empolgo quando venho aqui pro Tribuna Livre, porque são perguntas incríveis. Essa pergunta, eu faço comparativo muito com a pessoa física. Quando é que você sabe que aquela febre não é dor de garganta, é algo mais sério, né? Porque às vezes você tem uma febre que passam 2 dias, passa, você toma um antitérmico e já foi. Vida que foi, vida que segue, né? Sim. E quando é que você sabe que aquilo ali não é pontual, que aquilo ali é profundo na sua empresa? Olha, o primeiro ponto, e aí eu fiz um estudo, eu atendia quase 70 empresas no Seridó, que eram empresas que terceirizavam a mão de obra da empresa Guararapes, na parte de facção de roupa, que eles chamavam de facção, mas sim. Não é criminosa, não é facção sim. de roupa, né? Que é uma coisa linda que tem aqui no Seridó, maravilhoso, no Rio Grande do Norte. Então eu fiz um estudo, eu estava com 70 empresas, eu fiz um estudo. Primeira característica que a empresa estava na situação é o nível de endividamento com empréstimo bancário alto. Por que isso era difícil de sair?
Por que isso era um sinal da falência? Porque o banco, quando empresta, e todo mundo precisa de um banco para poder o teu faturamento entrar, ele já vai comendo na base. Entendeu? Então não tem como você fugir e dizer, olha, eu não tenho condição de pagar, que eu vou pagar depois. Não, o banco, quando o dinheiro entra, ele já o quê? Já pega. Então, o primeiro indício é empréstimo bancário. O segundo ponto é o seguinte, o teu nível de faturamento caiu num percentual significativo, que aí você tem que ver o teu tamanho. Então, quando chegava assim, em média, a 50% do faturamento, 60% do faturamento caiu, você tem que diversificar para alcançar esse faturamento. Era a segunda característica de que, opa, se eu não fizer alguma coisa, eu vou afundar aqui. A terceira característica era a confusão de gestão. Sim. Quando eles tinham assim, não, isso aqui é da empresa, mas a conta da empresa pagava a conta do empresário. Vixe. Que pagava a empregada doméstica. De quem é o dinheiro? O cartão de crédito. Exato. O nível de desorganização de eu não tenho um prolabore, eu tiro meu prolabore e pago minhas despesas. Quando isso virou uma confusão, que faturamento da empresa está pagando despesas pessoais do sócio sem ser retirada de lucros, isso era outro ponto que dizia assim, poxa, aqui a situação está bem. E o ponto principal, assim, que dizia, pronto, agora a gente chegou naquela assim, eu estou só com o nariz respirando, quando deixava de pagar os encargos tributários e trabalhistas. Aí esses 4 elementos, assim, cara, eu preciso de alguém para me ajudar. E quando o empresário chega nisso, por isso que eu digo, eu gosto muito do que eu faço, porque no frigir dos ovos a gente salva vidas. É verdade. O empresário, a empresa dele é um filho, então ele entra num nível de depressão tão grande que às vezes vem o suicídio ou vem a tentativa de suicídio. E às vezes a gente chega para nisso que a gente faz muito, é tentar tirar a empresa do vermelho através de vários produtos, várias técnicas, vários conhecimentos. A gente consegue ter um índice de sucesso muito grande, né? A gente chega com um empresário totalmente deprimido, psicologicamente abatido, a ponto de que ele não consegue, e boa parte do faturamento não existe mais, é porque ele não consegue, de tanto estresse que ele tá, entendeu? Às vezes a gente segura um pouquinho, se afasta, você vem só para as principais decisões que a gente vai agora. E às vezes que a gente faz isso, dá super certo. É um olhar de fora, né? Porque às vezes você está ali envolvido com tudo aquilo, né? Às vezes é uma empresa familiar, que a pessoa tem todo um amor por aquilo, mas que tá tão envolvido que não consegue mais ver a saída, né? E num momento como esse, né? Ter alguém de fora... E é boa parte familiar, porque boa parte das empresas brasileiras são familiares, né? 90% aí, ou mais das empresas são familiares. E aí é que esse nível de abalo psicológico é tão grande que ele não consegue entrar no banco para pagar uma conta. Ele está assim muito abatido. E a gente chega, não. Aí quando a gente faz um estudo de viabilidade, olha, identifica esses fatores e as soluções que levaram aquilo, e a gente traz um planejamento, né? Aí eles começa a ter um ânimo. Quando o planejamento entra, em média, em 4 meses para 6 meses, ele... Ufa. Já tá respirando. Aí ele consegue respirar e sentir a luz no final do túnel. Sai dos aparelhos. Exato, aí volta. E aí ele continua. Volta normal. E depois, isso com uma gratidão muito grande, porque ele falou, doutor, salvou minha vida, né? Eu tava numa situação muito difícil, né? Agora, tem momentos que a gente chega e diz, aqui não tem. É difícil isso, porque temos muitas soluções no direito empresarial. Muitas. Eu digo assim, são muitas que as pessoas não sabem. Porque é difícil ter um profissional especializado nessa área. Mas assim, quando não tem mesmo, aí a gente, até para fechar e falir, você precisa de um profissional para que você possa proteger o pouco de patrimônio que você ainda tem. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, Cláudio, só para a gente finalizar, a gente comentou aqui agora todos os aspectos em que você vai perceber ali que a sua empresa, de repente, provavelmente está caminhando para uma falência. Mas e aí, como é que a gente faz, né? Além desse planejamento geral que a gente já comentou aqui durante a nossa conversa, ferramentas, recursos, eu sei que, como você falou, é muita coisa, mas assim, uma base ali do que o empresário pode pensar, o que você recomenda aí desse planejamento, para que esse planejamento seja eficiente, né? E depende do seu nível de endividamento, né? Vamos pegar a situação mais complexa, né? Porque partindo da pior situação, existe outras. Nós temos 2 grandes produtos, assim, um dos produtos que nós temos é a recuperação extrajudicial e a segunda é a recuperação judicial. Há um mito sobre a recuperação judicial. A recuperação judicial vai me queimar no mercado. Não, é incrível. Não. É pelo contrário, o que queima no mercado é você não assumir
não pagar seus compromissos. Claro. Isso é que te queima no mercado. Sim. A recuperação judicial, na legislação brasileira, é o melhor plano, sem sombra de dúvidas, para você pagar a sua dívida. Primeiro mito a ser quebrado, você continua na administração da sua empresa. Não é porque tem um administrador judicial, ele é apenas um fiscal que vai lá ver... Ajudar, né? Inclusive colaborativo, ajudar, né? O segundo ponto é que quando você verifica que vem uma recuperação judicial, que você tem, digamos, suspensão das suas execuções por até 6 meses... Você pode estar suspendendo a execução de 6 meses, podendo mais 6 meses. Todo plano de recuperação tem um corte, não é dos juros e nem é da correção monetária, não. O corte é do principal. E são cortes que vão de 40%, tem corte até de 80%. Então é um produto que te ajuda realmente. Olha, eu tenho um prazo, eu tenho diminuição da dívida e tenho um plano para pagar que cabe no meu bolso. Então é um produto fantástico. Em situações muito difíceis, a recuperação judicial é extremamente viável, né? E quando a situação não está tão difícil, você tem a recuperação extrajudicial, que são análises de contrato, negociações extrajudiciais com o advogado e com o banco, com os seus credores, com os seus fornecedores, mostrando, dando viabilidade de que o negócio é possível, né? Esse aí, quando tem um nível de endividamento, não é mais, você tem mais credibilidade no mercado. Então você consegue. E outros instrumentos que nós temos, às vezes, nós temos as holds, nós temos a pejotização, que são instrumentos técnicos que te ajudam para que você diga assim, aquela parte ruim, aquela parte da empresa que você precisa cortar, você corta e continua trabalhando efetivamente e consegue sair. Mas é um produto muito especializado, você precisa de um profissional para isso, né? Mas são as dicas que eu deixo. Precisa de um Cláudio Medeiros. Doutora Sama Martins. Um beijo, doutora. Seja muito bem-vinda aqui. Que bom estar na nossa escuta aqui. Um dia você já estava conosco aqui também, né? Tratando sobre as crianças, né? Os adolescentes, que a doutora é especialista, né? Muito obrigada, viu, pela sintonia. Ronaldo Lamas também está por aqui, né? Dizendo que está vexado já. Que pagou o IPTU de 2025. 2025? Com desconto, né, Ronaldo? Nossa, tá certíssimo. E é isso, né? A gente tem que aproveitar esses momentos também. O doutor Cláudio tá aqui, né? Falando de empresa em si, mas a gente, como pessoa física, também, o desconto é sempre bem-vindo, né? Porque eu falei da empresa, mas muito das nossas famílias, principalmente a classe média, tem colaboradores domésticos que tem que pagar o 13º. Verdade, né? Verdade. Então também vale a dica de pensar, já que eu tenho que ter carteira assinada direitinho do meu colaborador doméstico, que eu vou ter que pagar o 13º, serve a mesma dica para a empresa, para essas famílias que têm essas pessoas incríveis que nos ajudam nos nossos lares. Sem dúvida nenhuma. Doutor Cláudio, quero agradecê-lo. Muito obrigada, viu, por todas as dicas, por todas as explicações super necessárias para um momento como esse, que está, de repente, aí, ficou meio desesperado nesse final de ano porque não encontrou uma saída, né, doutor? Gastou mais do que devia, enfim, tá precisando, né, de uma ajuda aí. Aproveita, já pega essas dicas aqui do doutor Cláudio e bola pra frente, né? Porque acho que em quase 90% das situações tem jeito, né, doutor? Então é importante, isso, né? Que é a parte, porque a gente vai falar de dívida, falência, mas o bom da notícia de terminar o ano é, olha, tem jeito. Muitas das empresas fecham porque não procuram um profissional que pode ajudar. Isso. É uma das coisas que nós temos um percentual muito de pouca longevidade das empresas aqui no Brasil. Porque não investe nisso. Se investir nisso no planejamento de abertura da empresa, não tenha dúvida que o quadro era outro. Então, a boa notícia é que tudo tem jeito, há solução, né? E nós vamos ter um ano de 2025, se Deus quiser, bem melhor do que os demais que já passaram, tá bom? Tomara. Obrigado pelo convite. Já me despedindo, sempre estou à disposição, adoro vir nesse programa, tá de parabéns. A gente que agradece, doutor. Doutor Cláudio Medeiros, advogado especialista em direito